Vini tem várias histórias muito maneiras, né, cara? Já metade do podcast já aconteceu off-cam aqui, que já tava conversando. Mas eu tava falando, a gente tava conversando ali que a galera gosta dessa troca de bastidores mesmo, as coisas que acontecem, a galera não fica sabendo. E, cara, você basicamente a tua vida inteira foi um músico muito mais como um sideman de show do que talvez de estúdio. De estúdio também. Aqui no Brasil tem um pouco do Civirol meio embrenhado por várias áreas. Porque você vê nos Estados Unidos, por exemplo, para pegar um exemplo da matriz, né, que é onde as coisas são todas mais organizadas, mais profissionais e coisa e tal, você tem um pouco essa divisão do cara, tipo, esse aqui é músico de estúdio, esse aqui é o músico de vai pra estrada, esse aqui. E, obviamente, tem quem faça ambos, claro. Mas eu digo assim, você pega um cara tipo Tim Pierce. É só estúdio. Ele já deu uma entrevista disso, ele falou, comecei a excursionar no início da minha carreira, eu falei, não, isso não é pra mim, vou focar só no estúdio. É uma coisa que eu não poderia falar isso pra mim, se eu desse a louca lá atrás. Não, vou ser só de estúdio. Pô, porque na verdade, em grande parte dos trabalhos também que eu fiz de estúdio, foi decorrente de artistas com os quais eu já trabalhava e foi pro estúdio. E às vezes o processo inverso. Às vezes também, por exemplo, com a Ana Carolina, que foi os primeiros 4 discos dela eu gravei. E tem uma história também parecida com outro convidado seu, que é o Vini Rosa, que teve aqui, meu brother. E, aliás, depois me lembra de te comentar uma história sobre o negócio disso. Tão legal. O Vini e eu tem umas histórias de sub, e ele e tem uma história que ele meio que contou aqui, mas acho que ele não contou completo, então faltou contar esse detalhe, de quando ele fez o show, no primeiro show, ele fez um sub pra mim no primeiro show do Frejá. O primeiro show do Frejá, desses 20 anos eu tocando lá, o primeiro show eu não fiz. Mas isso é outra história. Você estava tocando com quem pra não ter feito show? Com a Marisa, mas pô, peraí, tá dando spoiler, Não, vamos lá, cara. Eu nem sabia que você tinha gravado com a... Tinha esquecido que tinha gravado com a Ana Carolina, pô. Toda hora você tira um artista da manga aí, pô. Não, mas ó, até bom, enfim, deixa isso já meio explícito aqui, que é o seguinte, a gente vai falar durante uma semana aqui, depois vocês cortam para 2 horas, mas tem o meu site, que é Billy Brandão, tudo junto, BILLY, brandão.com.br. Aí, cara, bicho, vai lá em discografia. Aí vai lembrar outras coisas que a gente também não vai ficar lembrando aqui pra falar, mas eventualmente vai ter. Porque tem esses artistas em comum com outros convidados seus aqui, né? Tipo a Ana Carolina, que o Vini depois tocou, aí eu fui fazer sub pro Vini, do disco que eu já tinha gravado. E J-Vac, essas coisas que a gente falou. Então tem lá a discografia completa. Mas no caso da Ana Carolina, que eu estou citando como exemplo, para responder ainda a sua pergunta sobre ser músico de estúdio de estrada. Você vê que a gente faz parênteses, mas a gente não esquece a frase. Com a Ana, por acaso, o que rolou foi assim, o Nilo estava produzindo esse disco e me chamou para gravar o disco. Ou um disco por vez, né? E depois ela foi montar a banda dela e por acaso ela até meio que me sondou, mas eu estava... Não me lembro com quem, porque nos anos 90 também eu trabalhei com vários artistas, alguns deles simultaneamente, então sempre rolava um pouco aquele... É uma metáfora que eu uso sempre. Você sabe, tá ligado naquele malabarista do circo chinês que fica rodando pratinho? Então você fica rodando pratinho, aí tem um que tá lá na ponta da fila e ele tá com pouca velocidade e já começa a bambear, tu tem que correr lá para aquela ponta, rodar aquele pratinho e voltar. Enfim, e por algum motivo nesses primeiros shows dela eu não pude participar, porque eu já tava também... Com a Ana? Com a Ana. Eu possivelmente devia estar com o Paulinho Mosca e com o Lobão, porque teve uma época que foi Paulinho Mosca e Lobão quase que simultaneamente, também teve Básico Instinto também ali nos anos 90, Paulo Ricardo também, eu toquei com o Paulo Ricardo e depois acabou que o cara que foi meu brother, que eu botei lá para me substituir, depois eu tive que sair, ele ficou, que é o Júnior Tolstói, que também vale a pena vir aqui, que tem muita história para contar, do que ele conseguir lembrar, porque o Tolstói também é brother, mas ele fica assim, bicho, Não, cara, é impressionante como a galera que vem aqui esquece das coisas, cara. Eu acho que o caso mais emblemático aqui é o Vini. O Vini, a entrevista do Vini. Se eu tivesse pego ao vivo, eu ia estar lá. Então devia ter aquele call center que você liga e fala, ô Vini. Cara, todo mundo que perguntar pra ele, bicho, você sabe que eu não me lembro? Daqui a pouco ele ia engrenando, Cara dele, esse negócio. Mas enfim, então, ali, você tinha perguntado originalmente sobre essa coisa, né? Sobre se é de estúdio ou de palco, né? E é um pouco de cada, eu acho, assim, né? Mas, curiosamente, tem uma coisa que eu sempre falo a respeito da minha carreira, mas eu tendo a expandir um pouco essa ideia,
para outras pessoas, porque eu não quero parecer muito autoritário ou egocêntrico, falar que todo mundo é assim. Talvez não sejam, mas assim, eu acho que de um modo geral, quando a gente começa a tocar, acho que essa inspiração pra gente querer tocar vem de uma coisa muito lá atrás, muito criança, eu acho. Sim, né? sim. Desde o primeiro contato com a música, você fala, pô, que coisa maneira. E aí você começa a ver, sei lá, em cada geração você vai vendo alguém, né? Pra galera mais nova vai ser o Slash. Cá entre nós, eu tenho Jimmy Page e não preciso de Slash. Sacou? Eu tô dizendo isso porque o Guns N' Roses vai vir tocar também, mas eu digo assim... Mas você vê aquele cara tocando, no meu caso, né? O Jimmy Page, depois Jeff Beck, sei lá mais quem, ou o Hendrix, né? Você fala assim, porra, eu quero isso aí. Isso aí é sensacional, isso é legal pra caramba. Só que aí tem uma diferença grande que nem sempre as pessoas sabem botar a coisa no seu lugar certinho, né? Botar a divisão da coisa entre artista e músico. Sideman, né? Então acho que a gente começa querendo ser aquele artista. Sacou? Eu não comecei querendo ser o Jimmy Page. Falando, quem é esse cara que gravou guitarra aqui naquela faixa do disco do Joe Cocker em 65? Ah, o Jimmy Page? Então esse cara... Ah, depois ele virou artista, eu não quero mais. Eu queria ser Jimmy Page lá no estúdio. Não, porque você sabe que ele era músico de estúdio, eu né? nem sabia disso. Jimmy Page e o John Paul Jones, baixista do Led Zeppelin, ambos tinham uma carreira de músico de estúdio, estouradaço. Eles gravavam com todo mundo em Londres ali, nesses meados dos anos 60. Eles eram músicos de estúdio super requisitados. Tanto é que quando o Jimmy Page começa a formar o Led Zeppelin, ele estava tocando nos Yardbirds, ele foi convidado para fazer parte dos Yardbirds, e os Yardbirds se dissolvem e ele fica meio que com o legado daquela banda, e ele vai montar o The New Yardbirds, que era o primeiro nome do Led Zeppelin. Primeiro cara que ele chama, que é meu parceiro, de gravar tudo no estúdio, fodão que toca pra caramba, John Paul Jones. Ele chama o John Paul Jones e depois acha o John Bonham e o Plant e acaba mudando o nome. Enfim, vamos voltar pro assunto nosso aqui principal, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, ele tinha uma carreira de músico de estúdio, onde ele era absolutamente desconhecido do grande público. Sim. Então o que eu quero dizer é que pro grande público e para aquele garoto que eu era pequenininho, que você era, e que acho que todo mundo que tá aqui nos ouvindo, que começa a tocar, ele tá vendo só o cara que tá no spotlight, nunca é o músico. O músico é aquele cara que tá de preto no fundo do palco, com pouca iluminação pro artista parecer legal. O backman. Não é nem mais sideman. Exatamente. Então, o que eu quero dizer com isso é que, na verdade, eu acabei virando sideman por obra do destino, posteriormente à minha entrada no mercado da música como artista, porque nessa minha fase inicial de tocar em banda de colégio, né, festival de sarau, parará, ali na segunda metade dos anos 80, né, 87, por aí, 88, minha primeira coisa que aconteceu ali foi em 88, eu conheci o Maurício Barros, que estava saindo do Barão Vermelho para montar o Buona 4. E a gente montou o Buona 4, foi uma banda que existiu, enfim, e fizemos o circuito de barzinho do Rio também, e eventualmente surgiu a oportunidade de a gente tentar fazer uma música para um tema de novela. A gente fez uma música baseada, a gente conseguiu o roteiro, a gente leu o roteiro da novela, falou, vamos fazer uma música para esse personagem aqui. Acabou que a gente fez a música, o Paulo Henrique, conhecido como Lopal pela gente, mas hoje em dia conhecido como PH, que é da Globo, ele era nosso brother, ele que arrumou esse roteiro, vamos tentar fazer uma música. Isso veio dele. Mas ele era da banda também? Não, ele era amigo próximo, já produtor, meio que mentor espiritual. Numa fase final do Buona, inclusive, o baixista saiu e ele entrou durante algum tempo, ele foi baixista, porque ele toca baixo, toca teclado, toca de tudo, né? E é engraçado isso, né? Porque anos mais tarde veio falando PH, eu falei, PH é que... o Paulo Henrique, Castanheira, porra, Lopal. Enfim, ele arrumou esse roteiro e a gente fez essa música por um personagem baseado no que a gente achava, para ver se o pessoal topava. Aí Máriozinho Rocha, acho que era o diretor musical da novela ou da Globo na época, adorou a música e nem botou pro personagem, botou música de abertura, foi o tema de abertura da novela Top Model. Top Model, lembro dessa novela. Foi que ano que foi isso? 87? 89. Porque o Buona, eu sei. E aproveita que é uma das poucas informações precisas de data que eu tenho para te dar, porque eu sou ruim de data pra caramba, já avisei isso. Mas essa eu sei por quê. O disco saiu em 89.
E o disco só saiu porque a gente estava com uma música na abertura da novela. Aí a Mai virou e falou assim: a gente quer essa banda, e contratou. A gente não tinha gravadora até ter uma música na abertura. A gente tinha a música na abertura da novela foi antes de ter uma gravadora. Mas você já tinha um repertório já? A gente tocava nesses mas eu digo barzinhos. o autoral. Sim. Já tinha. Boa pergunta essa sua, porque na verdade também tem uma coisa que é curiosa, que é um fenômeno que eu vejo hoje em dia, que eu acho legal pra caramba, mas eu acho que aumentou muito de um tempo pra cá, e eu não sei porque eu já tô fora desse mercado, digamos assim, inicial, eu já tô fora dele há um tempo, eu já tô em outro mercado, mas eu vejo que hoje em dia tem uma galera grande que vem de uma experiência de tocar em barzinho, aí que tem esse repertório que não é autoral. Por isso eu tô achando curiosa a sua pergunta, porque na verdade a gente tocava em barzinho, mas é tudo autoral.